Começam agora as aulas do 5º ano do Ensino Fundamental. Vem aí, matemática. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Olá também aos nossos alunos da EJA. Sejam bem-vindos aqui à nossa aula de matemática. Isso mesmo, com a professora Ana Lee. O que nós vamos aprender na aula de hoje, professora? Vamos para o objetivo. Nós vamos reconhecer polígonos por meio de suas propriedades e em diferentes posições. Então hoje nós vamos trabalhar com a ideia do polígono, né? Dos polígonos que estamos estudando dentro da geometria, isso mesmo. Então nós tivemos já algumas aulas passadas falando de polígonos, nós já trabalhamos com os polígonos, não é nada novo para nós. Mas a gente vai relembrar aqui algumas situações, tá? A gente vai fazer umas lembranças aqui do que é polígono. Lembra o que é polígono? Vocês lembram do que é polígono? Vamos aí na nossa telinha, recordar um pouquinho sobre a aula de polígonos que nós tivemos? Então nós tivemos ali algumas figuras naquela aula, né, que a gente teve sobre polígonos, e vocês tinham que me dizer quais eram os polígonos que estavam ali, marcados aí na telinha, né? Algumas figuras planas que estão aparecendo, algumas delas são polígonos. Quais delas são polígonos? Olha de novo, presta bastante atenção, lembra da aula que a professora deu para vocês? Vamos olhar direito. Observe que tem algumas figuras que estão assim meio, não estão assim regulares, né? Ou não são assim figuras poligonais, então eu não posso confundir. Vamos lembrar que os polígonos são as figuras planas que têm lados retos, que tem uma figura fechada, são figuras que a gente não pode cruzar, né? As linhas entre elas. Ó, já dei bastante dica. Será que você já conseguiu me dizer quais são os polígonos? Vamos ver? Então aí, os polígonos são essas figuras, né? O pentágono, o quadrado, aquele outro pentágono ali de baixo, só que ele está de vez de estar voltado para cima, ele está voltado para dentro, né, que é uma bandeirinha. E o triângulo. Por que os outros não são, professora? Primeiro, porque tem linhas redondas, né? Lembra que a professora falou que o polígono tem que ser linha reta? Quando tem linha arredondada, não é polígono. E aberto, ó, tem uma figura que está aberta, então a figura aberta também não é polígono. E aquela outra que está lá é uma figura cruzada, né? Tem um X ali no meio entre eles, então também não é polígono, tá? Muito bem. Então a gente viu aí, né, algumas figuras que são poligonais. São figuras fechadas, que não se cruzam, né? Elas não podem se cruzar, são linhas fechadas e linhas retas. Então os lados são sempre retos, né? Então essas são as nossas ideias aí que a gente trabalhou em relação aos polígonos lá atrás, umas aulas passadas. E a gente vai lembrar também os elementos que compõem um polígono. Lembram quais são os elementos que formam um polígono? Lembram? Quais são esses elementos? Então vamos ver aí na nossa telinha. Esses elementos estão aí, ó. Primeiro, os lados. Lados retos. Todos os polígonos têm lados com segmentos de reta. Como eu falei para vocês, não pode ser curvo, né? Não pode ser arredondado. Tem vértices. Os vértices são essas pontinhas aí vermelhas que encontram de dois lados, né? O encontro de dois lados são os vértices. Então a gente tem vértices nos polígonos. E os ângulos internos, né? Nós temos ali ângulos internos dentro do polígono, que é essa abertura entre um lado e outro. Quando um lado encosta no outro, ele faz uma abertura. Essa abertura a gente chama de ângulo. Então são esses elementos, três aí, né? Lados, vértices e ângulos, que fazem parte dos polígonos. Para ter polígonos, precisamos ter esses três elementos. Ok? Então, a professora, aquela aula, né, naquela vez passada que a professora trouxe, eu trouxe os materiais que a gente construiu os polígonos com vocês acham que devem estar lembrados, né? Então, aqui na mesa da professora tem algumas figuras poligonais que a professora montou com aquele material. Algumas são poligonais, outras não são poligonais, né? Então, vamos lá, nós temos triângulos, né? Ó, os triângulos, aqui a professora vai colocar os triângulos junto, ó, os três triângulos. Nós temos os quadriláteros,
né, aqui ó, do ladinho, os quadriláteros, são 5 que estão aqui na mesa da professora. Nós temos pentágonos e hexágonos, então pentágono, que é um de 5 lados, e o hexágono, que é de 6 lados. E aqui a professora também tem as figuras que não são polígonos, ou seja, aquelas que têm lados curvos, né? Essa figura aqui, por exemplo, não é poligonal, que ela tem 2 lados curvos. E a nossa circunferência, lembra que a professora também já falou sobre círculos e circunferências com vocês. A circunferência é o contorno do círculo. O círculo tem que estar tudo preenchido, né? Aqui, ó, dentro dessa situação tem que estar tudo preenchido. Então, o círculo é preenchido, a circunferência é só o contorno, tá? Então, a diferença é essa. Então, nós temos figuras não poligonais, figuras poligonais, que são os triângulos, os quadriláteros e os demais polígonos com mais lados, pentágonos, hexágonos e todos os outros ágonos, né, que nós temos aí nos nossos estudos matemáticos. Por enquanto, nós vamos ficar com esses que estão aqui na mesa da professora, menos os 2 que não são polígonos, né, então esses 2 aqui a professora só trouxe para ilustrar, eu vou retirar eles da nossa mesa e vamos trabalhar só com esses aqui, ok? Muito bem. E pra gente, o nosso objetivo da aula de hoje, o nosso propósito na aula de hoje, é reconhecer esses polígonos pelas propriedades que eles têm, né? Então aqui nesse nosso mural aqui, a professora colocou algumas propriedades, ou seja, os polígonos com as suas propriedades, né? E a gente vai ler agora cada uma delas aqui com a professora. Então vamos ver lá. Nós temos um polígono de 3 lados iguais. Esse polígono de 3 lados iguais se chama o quê? Isso, triângulo. Só que triângulo o quê? Ele é específico. Equilátero, muito bem. Então, o triângulo equilátero é esse aqui, ó. Então, esse é o polígono que está escrito aqui, ó, no primeiro. 3 lados de mesma medida, tá bom? Agora é o seguinte, um polígono de 3 vértices de 2 lados iguais. 3 vértices só pode ser triângulo, isso mesmo. 2 lados iguais, aqui ó, é o triângulo isósceles. 2 lados iguais, um diferente, tá? Triângulo isósceles. Um polígono de 3 ângulos, um deles é reto. Bem, o polígono de 3 ângulos com um deles reto só pode ser o polígono qual? Qual o triângulo que é? Vocês lembram qual o triângulo que é? Sim ou não? Não lembram? Então a professora vai mostrar aí para vocês daqui a pouquinho. Eu vou só montar ele aqui para mostrar para vocês, que a professora trouxe aqui e ele desmontou. Só um pouquinho, a professora já mostra. Aí, então esse triângulo aqui, ó, é o triângulo retângulo, que tem um ângulo reto, né? Aqui no cantinho ele tá reto. Então esse é o triângulo, esse é um polígono chamado triângulo com os 3 lados, né, diferentes, alguns deles são diferentes, né? No caso aqui são os 3 diferentes e um ângulo reto, um triângulo retângulo, ok? Muito bem. Aqui, quadrilátero com 2 pares de lados paralelos. 2 lados lados paralelos de mesma medida e 4 ângulos cujos opostos são de mesma medida. Nossa, professora, quanta coisa para a gente lembrar. Vamos de novo. Quadrilátero, 4 lados. 2 pares de lados paralelos. 2 pares de lados paralelos significa que eu tenho 2 lados iguais e outros 2 lados iguais e paralelos, porque está falando de mesma medida. 4 ângulos, os opostos são de mesma medida. Então, o que eu estou falando? Eu estou falando do paralelogramo, tá? Do paralelogramo. Esse aqui é o paralelogramo, porque ele tem 2 pares de lados paralelos, os ângulos opostos são de mesma medida, tá bom? Então, esse é o paralelogramo. Próximo, quadrilátero com 2 pares de lados paralelos e de mesma medida e 4 ângulos retos. Opa, quadrilátero, 2 pares de lados paralelos, ou seja, é a mesma coisa que nós tivemos aqui no outro, lado paralelos, 2 pares. De mesma medida e 4 ângulos retos. Bem, os lados são paralelos, né? Então, se os lados são paralelos, qual será o nosso
Quadrilátero. Pense lá um pouquinho antes da professora mostrar para vocês. 2 pares de lados paralelos e de mesma medida e 4 ângulos retos. Ângulos retos significa o quê, professora? O que significa ângulo reto? Já aprenderam. O que é? Isso, muito bem, cantinhos retos. Então, olha aqui, ó, o nosso representante aqui. Que representante é esse? Retângulo, muito bem. O retângulo nós temos aqui, ó, 2 pares de lados paralelos de mesma medida e 4 ângulos retos. Os 2 pares são de mesma medida, tá? Não são 4 lados de mesma medida. Ali diz 2 pares de lados paralelos e de mesma medida. Então, os 2 pares entre si são de mesma medida. E os 4 ângulos retos. O próximo lá, quadrilátero de lados iguais com 2 quadrilátero de lados iguais com 2 pares de lados paralelos e de mesma medida e 4 ângulos retos. Quase parecido com o outro, professora, mas confundi agora. Não, aqui não confunde. Por que não? Olha lá que está escrito por primeiro. Quadrilátero de lados iguais. Opa, quadrilátero de lados iguais. Só pode ser um. Quer dizer, na verdade pode ser 2, mas por que não só pode ser um no caso aqui? Por causa do ângulo reto. Ângulo reto, nós só temos um quadrilátero de lados iguais de ângulo reto, que é o quadrado. Isso mesmo, quadrado, né? 4 lados de mesma medida, 2 pares de lados paralelos também e os 4 ângulos retos, tá bom? Beleza. Aqui, quadrilátero de lados iguais com 2 pares de lados paralelos e de mesma medida e 4 ângulos cujos opostos são de mesma medida. Nossa, professora, quanta informação! Vamos de novo. Quadrilátero de lados iguais com 2 pares de lados paralelos. Opa, lados iguais igual ao quadrado. Qual que é o outro polígono que tem lados iguais que é parecido com o quadrado, mas não é quadrado? Por que não é quadrado? Porque o ângulo não é reto. O ângulo, eles são opostos e de mesma medida. Qual será? O losango, isso mesmo, né? O losango é esse outro quadrilátero de lados iguais e tem só a diferença dos ângulos ali que não são ângulos retos, ok? Muito bem. Quadrilátero com um par de lados paralelos, com 2 lados de mesma medida, não tem lados perpendiculares e com 4 ângulos iguais 2 a 2. Então, olha aqui. Então, a professora tem aqui um dos, né, trapézios, tá? Então, o quadrilátero com um par de lado paralelo só pode ser o trapézio, porque só tem um par de lado paralelo. Por quê? Porque o único par de lado paralelo é a base de cima e a base de baixo. Os outros 2 lados, eles podem ser de mesma medida ou não, né? No caso aqui, são, porque os lados são de mesma medida. E os 4 ângulos iguais 2 a 2. Esse ângulo é igual a esse ângulo é igual àquele, ok? Ali nós temos também o outro quadrilátero, também é um trapézio, só que esse a professora não tem aqui na mesa. Quadrilátero com um dos lados paralelos, 4 ângulos, sendo um deles reto e tem lados perpendiculares. Então, o quadrilátero que ele está se referindo é outro trapézio, só que esse outro trapézio, ele tem um ângulo reto. E aqui a professora não tem um trapézio com ângulo reto. Um polígono de 5 lados iguais, ângulos iguais. 5 lados, pentágono. Muito bem. Um polígono de 5 lados, sendo 2 deles paralelos e iguais. Opa, também é um pentágono. Só que é um pentágono que a gente tem aí, mais conhecido aí na nossa vida, como aquele que faz uma casinha. Olha lá. Então, esse aqui é aquele que tem 2 lados paralelos, tá? E 5 lados. Esse é o pentágono que parece uma casinha. Um polígono de 6 vértices com 6 ângulos iguais e 6 lados também iguais. Só pode ser o hexágono, que é o nosso último elemento dos polígonos aqui desse quadro. Ok? Então tá aí todos os polígonos reconhecidos, né? Lembrados da nossa aula passada. E agora a professora trouxe um jogo. Um jogo para a gente brincar um pouquinho com essa ideia de reconhecer polígonos pelas propriedades. Aqui nós temos um tabuleiro. Esse tabuleiro se chama, se chama um mar de polígonos, né? Então o jogo se chama
um mar de polígonos. Tem um tabuleiro que tem duas... deixa eu tirar aqui da frente os barquinhos para vocês verem. Nós temos um tabuleiro com duas como a gente diz, vias marítimas, né? Uma via marítima e outra via marítima, tá? Duas vias. No meio nós temos um monte de polígonos, porque é um mar de polígonos. Daí a gente vai ter dois barquinhos, um vindo do lado direito, o outro indo do lado esquerdo. Então nós temos dois barquinhos, com os dois marinheiros. Aqui na frente nós vamos ter algumas cartinhas, que são as cartinhas de leme. Essas cartinhas de leme vão nos dizer qual é o polígono que o marinheiro tem que recolher dentro do seu barco. Isso, colocar dentro do seu barco. E ele vai ter que atravessar a sua via marítima, tá bom? Vamos ver na nossa telinha a regra do jogo? Vamos lá? Então, um barco de papel, né, com o seu marinheiro dentro. Um tabuleiro com os polígonos neles distribuídos. Cartas de leme com as propriedades de cada polígono, um monte, dentro de num monte, ao lado do tabuleiro. No tabuleiro mar estão duas vias marítimas, uma para cada marinheiro, que atravessará a sua parte encontrando os polígonos que estão nas características das cartas de leme. Achado o polígono, ele o recolhe e passa para uma onda à frente, né? Uma onda para frente, no trajeto da sua via. Se ele não conseguir achar o polígono, se o outro jogador conseguir, ele pode pegar o polígono para si e colocar dentro do seu barco. E continua a sua jogada. No início, cada marinheiro pega uma carta leme para começar e a cada nova onda atravessada recolhe uma carta e assim sucessivamente. Escolhe uma outra carta e assim sucessivamente. Quem chegar na outra margem primeiro com mais polígonos, vence. Então, olha lá. Então, tá aí a nossa regra do jogo. Então, agora a gente vai fazer aqui, ó. Cada marinheiro vai usar uma cartinha. Então, nós vamos pegar uma cartinha para o marinheiro daqui e outra cartinha para o marinheiro de lá. Então, vou deixar a cartinha do marinheiro lá com ele e essa aqui desse marinheiro vamos ler. Aqui nós temos aquela propriedade que está escrita naquilo que a gente já acabou de ler lá nas propriedades da professora. Então, eu vou ler para vocês. Um polígono de 5 lados, sendo 2 deles paralelos e iguais. Opa, a gente viu. Vamos procurar aqui um polígono de 5 lados, que 2 deles são paralelos e iguais. Lembra que a professora mostrou para vocês agora há pouco, que parecia uma casinha, uma espécie de casinha? Um polígono de 5 lados? Veja se vocês conseguem localizar ele. Eu já estou vendo daqui, ó, e vocês estão com ele aí aparecendo na telinha para vocês. Eu já estou conseguindo visualizar. Vocês conseguem visualizar aí também? Isso, olha aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Está aqui, ó. Polígono de 5 lados, 2 paralelos e iguais. Então, esses 2 ladinhos aqui são paralelos e iguais. Então, esse é o polígono do marinheiro. Então, vamos pegar o polígono dele e colocar aqui dentro do barquinho. Muito bem. E agora, vamos pegar a carta do outro marinheiro. Aí ele já vai andar, né? Ele vai andar porque ele já conseguiu recolher uma. Agora, esse outro marinheiro pegou essa outra cartinha. Vamos ler aqui atrás o que está pedindo. Um polígono de 3 vértices e 2 lados iguais. Opa, polígono de 3 vértices só pode ser o triângulo. E 2 lados são iguais. Então, tem que ser um triângulo. Como é que é o nome desse triângulo? Isósceles. Será que a gente consegue achar por aqui, ó? Tá por aqui, ó. Ele já vai aparecer para vocês. Olha aqui, muito bem. Olha onde que tá o triângulo isósceles. É esse aqui, ó. A professora vai pegar para vocês mostrar aí direitinho. Ó, triângulo isósceles, 2 lados iguais. Vamos colocar dentro do barquinho do marinheiro. Muito bem. E ele vem para frente. Vamos pegar outra cartinha para os 2 marinheiros, um para cada um. Um para este e um para este aqui. Vamos ver esse aqui primeiro. Quadrilátero com 2 pares de lados paralelos e de mesma medida e 4 ângulos cujos opostos são de mesma medida. Opa, 4 lados, 2 pares de lados paralelos e de mesma medida. E os ângulos opostos são de mesma medida. Só pode ser o paralelogramo, isso mesmo, paralelogramo. Vamos procurar aqui no mar, se a gente conhece, a gente procura um paralelogramo, qualquer um, tem vários aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue achar um. Aqui, ó, achamos um paralelogramo ali. Então, ó, 2 lados de pares paralelos,
de mesma medida e os ângulos opostos também são de mesma medida, não só pode ser o paralelogramo. Vamos tirar o paralelogramo aqui do mar e colocar dentro aqui do barquinho do marinheiro. Muito bem. Agora a gente vai pegar outra cartinha do outro marinheiro. Vamos ver o que está escrito lá? Um polígono de 5 lados iguais e 5 ângulos iguais. Opa, um polígono de 5 lados iguais só pode ser o pentágono regular. Vamos ver se a gente consegue achar o pentágono regular aqui na nossa mesa, no nosso mar de polígonos. Ó, já achei. Aonde que está? Aqui, muito bem. Então vamos pegar o pentágono regular. Isso, deixa eu pegar direitinho. Ó, o pentágono regular. E a gente vai colocar dentro da embarcação aqui do outro marinheiro. Muito bem. O marinheiro andou uma aqui e esse marinheiro também já tinha andado, né? A pessoa esqueceu de mostrar para vocês aí a andança do marinheiro. Vamos virar um pouquinho o tabuleiro para vocês poderem enxergar os polígonos. Isso, muito bem. Vamos pegar outra cartinha agora para os dois marinheiros, um para lá, outro para cá. Esse aqui é desse, esse aqui vai ser do outro aqui. Esse marinheiro aqui pegou a seguinte cartinha. Quadrilátero com um par de lado paralelo, 4 ângulos sendo um reto e tem lados perpendiculares. Opa! Um par de lado paralelo só pode ser trapézio. E o trapézio que tem um ângulo reto. Vamos achar um trapézio com ângulo reto aqui no mar de polígonos? Um trapézio, olha aqui, ó, a professora já achou. Um trapézio de ângulo reto, ó. O ângulo reto é esse do cantinho que a professora está mostrando aqui, ó. Vamos pegar ele? Deixa a professora pegar ele aqui. Ó. Esse trapézio de ângulo reto. Muito bem. Vamos colocar na embarcação dele. E vamos ver o outro marinheiro. Quadrilátero com um par de lado paralelo, com 2 lados de mesma medida. Não tem lados perpendiculares e com 4 ângulos iguais 2 a 2. Bem, quadrilátero com um par de lado paralelo só pode ser trapézio. Isso mesmo, vamos achar um trapézio, só que esse trapézio, ele não tem ângulo reto, tá? Ele é um polígono que não tem ângulo reto. Vamos achar um trapézio aí no mar. Será que a gente consegue achar um trapézio que não tem ângulo reto? Eu já achei. Vocês já conseguiram achar? Ele está por aqui, ó, na pontinha por aqui. Conseguem verificar onde ele está? Trapézio. Isso, olha aqui, ó, o trapézio. Muito bem, é esse aqui. A professora vai pegar ele, ó, e vai colocar ele aqui dentro do barquinho do nosso marinheiro. Colocamos. Muito bem. Agora vamos andar. E vamos andar com os dois, né? Porque a professora esqueceu de andar com esse aqui também. Opa! Tem que andar com os barquinhos. Vamos para outra cartinha, cada um com o seu. Essa cartinha para esse, essa cartinha para aquele. Esse marinheiro aqui, né? Da embarcação aqui, a vela, né? Esse aqui é o barco da vela, porque tá mostrando ali o barco a vela no nosso mastro aqui, tá? Quadrilátero de lados iguais, com 2 pares de lados paralelos e de mesma medida e 4 ângulos retos. Opa, quadrilátero que tem ângulo reto ou é quadrado ou é retângulo. Mas qual será que é, professora? Quadrado ou retângulo? Vamos ver a outra pista aqui, ó. Com 2 pares de lados paralelos e de mesma medida e 4 ângulos retos. Bem, 2 pares de lados paralelos de mesma medida não quer dizer que os 4 sejam iguais, porque ele não disse que eram 4 lados iguais. Se ele não disse, só pode ser o retângulo. Isso mesmo, vamos pegar o retângulo e vamos colocar na embarcação do nosso amiguinho aqui, ó. Colocamos o retângulo aqui dentro. Ótimo! E vamos avançar lá com ele. E agora vamos ler o outro. A outra cartinha do outro marinheiro. Vamos ver qual que é o leme dele. Quadrilátero de lados iguais, com 2 pares de lados paralelos e de mesma medida e 4 ângulos cujos opostos são de mesma medida. Opa, quadrilátero de lados iguais só tem 2, que é o quadrado e o losango, isso mesmo. Só que aqui, olha o que ele diz ali, ó. Com 2 pares de lados paralelos de mesma medida
e 4 ângulos cujos opostos são de mesma medida. Então só pode ser o losango, porque o quadrado não tem, é ângulo reto. Se fosse ângulo reto, a cartinha ia dizer. Vamos achar se tem losango aqui dentro do nosso mar de polígonos? Vamos ver se a gente acha algum losango? Olhe bem, eu já achei. E achei 2, inclusive. Você já conseguiu achar um losango? Então, vamos olhar aqui, ó. Nós temos um losango aqui, ó. A professora vai puxar, vai mostrar para vocês, porque parece que para vocês está meio tortinho aí. Mas eu vou levantar para vocês verem como é um losango. Como é que eu sei, professora, que é losango? Porque tem lados iguais, ó. Se fosse lados diferentes, seria paralelogramo. Mas é lados iguais, então é um losango. Vamos colocar o losango na marcação e fazer o nosso amiguinho andar. Nossa, se o nosso amiguinho de lá, do barco à vela, acertar essa nossa propriedade que vai vir agora, ele já chega no final do mar lá da travessia. Se ele não conseguir achar o que está pedindo, o que vai acontecer? O outro tem a chance de atravessar, porque os dois estão empatados. E se empatar, professora? Se empatar, empatou. Daí os dois conseguiram atravessar tranquilo, sem problema nenhum. Vamos lá? Vamos pegar aqui. Outra cartinha para um e uma cartinha para o outro. Muito bem, vamos ver agora a cartinha do marinheiro do barco à vela. Quadrilátero com 2 pares de lados paralelos e de mesma medida e 4 ângulos retos. Quadrilátero com 2 pares de lados paralelos. Os 2 lados são paralelos e de mesma medida. Quer dizer, de mesma medida, os dois, os que são os parzinhos, né? De mesma medida. Porque se fosse de medidas iguais, os 4, ele ia dizer quadrilátero com todos os lados iguais, mas ele não disse. Então, quadrilátero com 2 pares de lados paralelos e de mesma medida e 4 ângulos retos, só pode ser o retângulo. Muito bem, porque o retângulo é o único que tem essa condição aqui. Vamos achar no retângulo aqui no nosso mar? Já acharam? Ó, aqui tem um, a professora já achou um retângulo, tá aqui. Vamos pegar ele para ver o retângulo de pertinho? Deixa a professora pegar ele aqui para mostrar para vocês, ó. O retângulo, né? E vamos colocar o retângulo aonde? Na embarcação do nosso amiguinho. E ele acabou de atravessar o mar. Muito bem, agora vamos ver se o último do nosso marinheiro vai conseguir também. Acho que vai, porque ele apareceu aqui um polígono bem fácil. Um polígono de 3 lados iguais. 3 lados iguais só pode ser triângulo, mas qual triângulo que é? É o triângulo que a gente chama de triângulo equilátero, né? Triângulo equilátero. Vamos achar um triângulo equilátero? 3 lados iguais. Tem que ser triângulo de 3 lados iguais. Já conseguiram achar? A professora já achou. Aqui, muito bem. Acharam onde mais tem? Tem mais lá para trás. Mas olha aqui, ó, um na frente que a professora está mostrando aqui, ó. Esse é um triângulo equilátero, com todos os lados iguais. Olha como ele é, todos os lados iguais. Vejam? Isso? Muito bem. Colocamos na embarcação e o amiguinho conseguiu atravessar também. Então, os dois conseguiram atravessar o mar de polígonos. Então aí está o nosso jogo, nossa brincadeira, né? Que pode continuar mais. A gente poderia continuar brincando o tempo todo aqui, mas agora a gente vai para problematizar o nosso jogo, para a gente pensar matematicamente, falando aqui em termos de polígonos, né? Então vamos lá para a nossa problematização? Então a gente vai olhar ali o primeiro problema. Um marinheiro tirou a carta, um polígono de 3 vértices e 2 lados iguais. Qual é esse polígono? 3 vértices e 2 lados iguais? A gente pegou já essa cartinha aqui, inclusive. É o triângulo isósceles. Muito bem. E ali, ó, o segundo marinheiro pegou o trapézio. Qual das cartas abaixo é a carta do trapézio? Vamos ver lá? Lembra que trapézio é aquele quadrilátero que tem apenas um par de lado paralelo. Só um. Aonde está escrito aí quadrilátero de um par de lado paralelo? Isso, vamos ver? Essa cartinha aí do meio, essa cartinha de baixo aí, né? Um quadrilátero com um par de lados paralelos, com 2 lados de mesma medida, não tem lados perpendiculares e com 4 ângulos iguais 2 a 2. Então essa é a propriedade do
trapézio. Muito bem. E para a gente continuar a nossa aula, a gente vai fazer mais uma atividade. Vamos lá? Caça o polígono. Sou um quadrilátero. Tenho 4 ângulos, os opostos são iguais. Tenho 2 pares de lados paralelos. Meus lados são iguais. Não tenho lados perpendiculares. Se eu não tenho lados perpendiculares, o retângulo e o quadrado já caem fora. E ele é um quadrilátero, então aqueles outros ali que não são quadriláteros, como o pentágono, também cai fora. Tem 4 ângulos. Bem, os quadriláteros todos têm 4 ângulos. Os opostos são iguais. E eu tenho, o que mais ali? 2 pares de lados paralelos e os meus lados são todos iguais. Opa, se não é perpendicular e todos os lados são iguais, só pode ser o losango. Isso mesmo, porque o losango e o quadrado são os 2 polígonos de lados iguais. Só que um tem lado perpendicular, como é o caso do quadrado, o outro ali, no caso, não teria. E mais uma atividade para a gente praticar mais um pouquinho é o polígono intruso. Isso mesmo. Então, observe ali, a professora tem 4 situações de triângulos, de pentágonos, de quadriláteros, que é para a gente observar qual é o intruso. Então, olhe para a primeira situação ali dos triângulos. Qual é o triângulo que está intruso? Conseguiram descobrir? Qual é? Vamos ver se você acertou? É o triângulo que é o último, né? Porque ele não é equilátero, né? Ele não tem todos os lados iguais. Agora vamos para o pentágono. Para os pentágonos, né? Os pentágonos. Qual que é o que está fora ali do lugar? Que não pertence àqueles pentágonos. Tem uma coisa diferente nele. Qual será que é? Vamos ver se você acertou? O segundo, porque ele tem lado paralelo e os outros não têm lados paralelos. Então, observe que esse intruso aí, ele tem lado paralelo, os outros não têm. E ali embaixo o trapézio. Qual dos trapézios está fora do conjunto ali? Vamos ver se você acertou? É o terceiro, né? Porque ali também, esse trapézio do terceiro, ele vai ter lados paralelos, inclusive um lado ali embaixo tem 2 ângulos retos, né? Agora vamos para o último. O que será que está aí diferente nos losangos? Alguns são losango, mas tem um que está intrometido aí que não é no lugar que tem que estar. Quem que você acha que é? Será que você acertou? Vamos verificar? É o último, né? Porque ele tem ângulos retos, ou seja, ele está um quadrado e não propriamente um losango igual aos outros, né? Ele está simplesmente na forma de um quadrado. Muito bem, então a gente fez, né, mais algumas atividades, né? Praticamos aí um pouquinho mais dessas propriedades dos polígonos. E tudo isso que a gente fez foi para atingir o nosso objetivo da aula. Vocês lembram qual é o objetivo da nossa aula? Qual era? Reconhecer polígonos por meio de suas propriedades em diferentes posições. Então, nós fizemos isso? Fizemos, né? Nós olhamos para a propriedade dos polígonos, trabalhamos com diferentes posições aqui no mar de polígonos e cumprimos o nosso objetivo. E para você treinar mais um pouquinho em casa, para ficar fera nos polígonos, a professora trouxe uma tarefinha. Vamos ver? A tarefa ali, ó, nós temos um quadro formado por polígonos. Vocês vão ter que colocar dentro de cada polígono um número. Olha, de 1 a 5. Só que tem uma característica específica. Os números 1 vão possuir 2 pares de lados paralelos e com a mesma medida e 4 ângulos retos. Vai ter que descobrir quais são os polígonos que têm essa condição. O segundo, 2 pares de lados paralelos e 4 ângulos retos. Opa, o segundo a professora já postou ali para vocês, ó, né? Já mostrou qual é, que é o número 2 dentro daquele polígono ali, então fica fácil reconhecer os outros. O 3, 2 pares de lados paralelos e com a mesma medida. Presta atenção que não é pares, os pares de lados ali são de 2 a 2 e mesma medida. E o número 4, um par de lado paralelo e um par de lado não paralelo. Opa, a gente já conhece esse polígono que tem um par só de lado paralelo, fica fácil também. E por último, 2 pares de lados paralelos. Veja que existe uma diferença entre o número 5 e o número 3. O número 3 tem mesma medida.
E o número 5 diz que só diz pares paralelos, não diz de mesma medida. Então ali tem uma diferença, tá? Só tome cuidado nessas duas situações aí para não confundir vocês. Mas está muito fácil de achar, ok? Então tá aí a nossa tarefa. E a gente já está chegando no final da nossa aula. A professora já ficou com saudade, já está ficando com saudades. Nas próximas aulas, fica aqui comigo com caderno, lápis, borracha e vamos praticar matemática, beleza? Então eu vou te esperar. Até lá. Um beijo e até mais. Vem aí, Ciências da Natureza. Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de Ciência da Natureza. Então agora nós iremos para a nossa vinheta. Isso mesmo, investigação, experiência e conhecimento. E aqui no Vem Aprender, vocês sabem que nós temos parceria com o programa Saúde na Escola, não é? Com esse projeto maravilhoso. E dentro dessas parcerias, né, nós tivemos muitas aulas. Dentre essas, né, nós já recebemos um médico, muitas vezes recebemos a nutricionista, não é? Nós fizemos o nosso cenário do quê? Isso mesmo, né? De um programa de entrevistas, né? De algumas aulas que nós aprendemos muito sobre nutrição. E aí a professora Dirce aproveitou um pouquinho e transformou hoje o programa Vem Aprender em um grande consultório. Isso mesmo. Por quê? Porque eu também preciso cuidar da minha saúde e fui pedir umas dicas para a nutricionista. E elas estão dando essas dicas para mim cuidar da minha saúde. E pensando nisso, por que não dar essas dicas também de cuidados com a saúde, com o nosso corpinho, com o quê? Para a gente ter uma saúde adequada em todos os nossos dias. E hoje vocês vão ter o quê? Uma aula no consultório com as duas nutricionistas, não é? A nutricionista Damares e a nutricionista Liz. Prestem muita atenção nessa consulta do Vem Aprender. Vamos lá? Oi, crianças! Meu nome é Liz, eu sou nutricionista na Fundação Municipal de Saúde. Sou coordenadora da área de alimentação e nutrição. Junto com a minha amiga Damares, que já vai se apresentar para vocês. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante e relevante. Oi, crianças, meu nome é Damares, como a Liz falou, também sou nutricionista, trabalho na Fundação Municipal de Saúde, trabalho na educação permanente e nós hoje vamos falar para vocês sobre um assunto importante, como foi colocado, que é a obesidade. E nós vamos começar a falar para vocês, então, sobre esse assunto tão importante e esperamos que a nossa fala de hoje, né, a nossa aula, seja muito especial e que vocês aproveitem. Então, vamos começar conversando, Liz? Vamos! Vamos contar para ele primeiro, Damares, o que é a obesidade? Porque às vezes eu fico na dúvida se eu realmente sei o que é obesidade. Você poderia explicar para eles? Ah, com certeza. Vamos ver na tela, então, o que a gente pode entender como obesidade. Porque às vezes a gente até imagina, né, que a obesidade é uma coisa boa. Você já pensou que pode ser? Porque a gente olha aí uma criança um pouco acima do peso, um pouco gordinha e pensa, poxa, que bonitinho. Você já pensou isso? Já pensei isso. Mas será que isso não pode acarretar alguns problemas de saúde? Olha, crianças, o pior é que estar acima do peso não é uma boa coisa. Vocês têm que pensar que esse excesso de gordura, voltando aqui a nossa tela cheia, por favor, ele é uma condição negativa, porque ele afeta o bem-estar de vocês. Inclusive, a Organização Mundial da Saúde está muito preocupada com esse fato, porque quando a criança, né, tem 15% acima aí do peso corporal, relativo à sua idade, já é considerado obesidade. Então, é fácil a gente estar obeso, porque 15% é pouco.
Aí, crianças, vocês devem estar pensando, mas como eu sei que eu estou obesa, então, nutricionista? Você deve ir, né, à sua unidade de saúde mais próxima, pedir que um profissional de saúde faça meça o seu peso, né, faça a sua aferição de peso e altura. Pode ser o enfermeiro, pode ser a técnica da unidade, pode ser o médico. Ele vai fazer essa aferição e vai te informar se você está ou não com obesidade ou com excesso de peso. Crianças, é tão importante você saber disso, que hoje em dia a obesidade é considerada um problema de saúde pública. E o que isso significa? Significa que tem muitas crianças com obesidade. Liz, você sabia que a obesidade é tão importante e tem muitas crianças com obesidade hoje? Você poderia contar para nós, Liz, assim, mais ou menos, não sei se você pode nos dizer, e para as crianças que estão em casa, quantas crianças a gente tem no Brasil que estão com obesidade ou com excesso de peso? É um percentual bem alto e realmente muito preocupante, que nem você falou, é um problema de saúde pública. Hoje, no Brasil, é um problema no mundo inteiro, mas no Brasil especificamente, nós temos 7,3% das crianças abaixo de 5 anos com obesidade, 34,8% das crianças de 5 a 9 anos, e esse número diminui um pouco, mas continua alto para os adolescentes de 12 a 17 anos, então 25,5%. E 16,4% das crianças abaixo de 5 anos estão com sobrepeso. Então, realmente são números alarmantes, gente. Nós precisamos, né? O governo já está, as políticas públicas estão tomando algumas medidas para tentar deter esse avanço. Quando a Damares falou ali para vocês como saber se a gente está acima do peso, além da unidade de saúde, gente, nas escolas, os professores de educação física também estão fazendo as medidas de peso e altura. Então é importante que vocês façam essa pesagem, essa aferição da altura, para que o professor de educação física também vai conseguir detectar e orientar vocês a procurar ajuda com um profissional especializado. Olha, assim, muito importante, né, a gente entender como a obesidade tem atingido uma grande quantidade de criança, né? Deixa a gente até preocupado, né? Porque a gente está entendendo que isso é uma patologia que está atingindo muitas pessoas. E é muito importante, crianças, a gente entender que a obesidade, ela é uma doença. Ela não é só uma coisa que a gente pode não tratar. Então, como uma doença, ela deve ser tratada, né? Porque ela tem consequências, né? Ela traz algumas coisas para nós, né, Liz? E será que essas consequências podem chegar até na vida adulta? Você sabe que é uma coisa que a gente precisa avaliar? Porque será que a criança, né, que fica com excesso de peso tão jovem, ela vai carregar isso para a vida adulta? Sim, os estudos mostram, crianças, que uma criança obesa tem 50% de chance de se tornar um adulto obeso. Então, por isso que é tão importante a gente tentar prevenir que isso aconteça. E mostrando aqui na tela, por favor, a gente pode ver que as consequências da obesidade infantil, elas são muitas, crianças. Então, se vocês estiverem acima do peso, você vai ficar mais desanimado, você vai ficar mais cansado. E, crianças, você tem que ter energia para brincar. Você não quer ficar cansado, você não quer ficar desanimado. E você pode ter consequências graves. Você pode ter problemas no coração, que a gente chama de problemas cardíacos. Você pode ter diabetes, que é um problema que dá quando a gente tem um probleminha no sangue. O açúcar fica lá, o seu sangue fica muito doce, sabe? Você já deve ter visto isso aí com o seu avô, com a sua avó. Não é uma doença boa de ter, né? Você pode ter um desvio na coluna. Ao invés da sua coluna ficar bem retinha, ela fica torta. Por que isso acontece? Porque é muito peso. Aí o seu corpo não aguenta carregar, criança. Esse peso todo, ele fica torto, ele enverga.
Então é como assim uma casa que fica com muito peso, ela entorta para um lado, entorta para o outro. É como um edifício muito pesado, sabe? Você pode ter problemas ao dormir, então você faz um barulho para dormir, sabe? Você faz assim um barulho estranho quando você dorme, porque aí aquela gordura pressiona e daí você faz um barulho assim, um leve ronco, sabe? Então você faz aquele barulho estranho quando dorme, que a gente chama de apneia. Você pode ter assim problemas respiratórios, criança, você tem mais dificuldade para respirar, porque você está pressionado ali pela gordura. Então, e tudo isso pode levar você a ficar um pouco triste, né? Ficar com depressão, baixa autoestima. Às vezes você gostaria de usar uma roupa, aquilo não fica tão bonito. Você gostaria de sair, mas não fica tão alegre para sair. Você não quer brincar. Então, a obesidade, o excesso de peso, não é só uma questão assim de bonito ou feio. É uma questão que pode também te envolver nas rotinas do dia a dia, na sua alegria de viver. Então você tem que pensar que a gente tem que estar bem disposto, a gente tem que estar com um corpo bom para a gente poder fazer as coisas do nosso dia a dia, a gente desenvolver. Afinal, o nosso corpo, né, é um instrumento para a gente ter uma vida feliz, uma vida ativa, para a gente ter uma qualidade de vida. O nosso corpo também, além de servir para a gente carregar, né, tudo que a gente faz, ele é um instrumento para a nossa felicidade, né? Ele deve servir para a gente fazer atividade física, crianças, para quem gosta de jogar futebol, para quem gosta de dançar, para quem gosta de brincar, para quem gosta de nadar, andar de bicicleta, de skate, jogar. Então, você tem que estar bem fisicamente, né? Para você fazer tudo isso, inclusive estudar, que também estudar faz parte de uma vida ativa. E se você estiver com muito excesso de peso, até estudar vai ser difícil, porque você vai estar sempre cansado, desanimado. Aí a professora vai passar uma atividade, você vai falar: ai, professora, eu não tô afim. Ai, professora, eu tô cansado. Criança que dorme mal, aprende mal, porque tá sempre cansado, dormiu mal. Então veja que esse excesso de peso, ele pode atrapalhar toda a sua vida. Então a gente tem que pensar que o excesso de peso, ele é uma carga a mais que você está trabalhando. Pensa você carregando lá 5 quilos de açúcar a mais, 5 quilos de arroz a mais. É isso que a gente faz o nosso corpo fazer, carregar um peso a mais. Então pensem um pouco sobre isso, crianças. Carregar um excesso de peso é um esforço a mais que você faz o seu organismo fazer, né? Então a gente tem que refletir um pouco sobre isso, né, Liz? Sim. Então agora a gente poderia pensar, né, um pouco sobre o que a gente pode fazer para como a gente evitar isso. Será que tem uma forma, Liz, da gente evitar isso? Tem, com certeza tem. Como nós podemos prevenir esse problema? Primeira coisa, a gente evitar o consumo excessivo dos alimentos ultraprocessados. Vocês já viram nas aulas anteriores o que são os alimentos ultraprocessados? São alimentos, na verdade não dá nem para considerar eles como alimentos, são produtos alimentícios, que na verdade a indústria pegou o alimento, acrescentou vários ingredientes ali, todos eles têm mais de 5 ingredientes no rótulo, acidulantes, corantes, várias substâncias químicas, e eles são muito palatáveis. Então a gente come um, a gente quer comer outro, quer comer outro, quer comer outro e não para de comer. Então, por isso que a gente deve evitar o consumo excessivo desses alimentos e priorizar na nossa alimentação os alimentos in natura, as frutas, os legumes, as verduras. Outra maneira de prevenir, Damares, é respeitar o horário das refeições. Fazer as refeições junto com a família, sentado, sem assistir televisão, porque quando a gente está mexendo no celular, na televisão, a gente come muito mais do que deveria, porque verdade. A gente não mastiga direito e a gente não presta atenção naquele momento. E o cérebro demora 20 minutos para
registrar que estamos saciados. Quando você come muito rápido, você acaba comendo muito mais do que você deveria. Então, comer sentado à mesa, junto com a família, comer devagar, prestar atenção no que está comendo é fundamental para que a gente coma só o suficiente que o nosso corpo precisa. Estabelecer os horários das refeições, planejar, não ir ao supermercado com fome. Quando a gente vai no supermercado com fome, a gente compra muito mais do que deveria. Eu acho que essas dicas. E outra coisa também, gente, que eu estava esquecendo, mexer nossos corpinhos. A gente não pode ficar o dia inteiro na frente da televisão, na frente do computador. A gente tem que pelo menos fazer 30 minutos de atividade física todos os dias. O que é atividade física? Você correr atrás de uma bola, você dançar, subir escada, andar, dar 2 voltas no quarteirão. Você não precisa nem frequentar uma academia. Ou para vocês, crianças que adoram esporte, correr atrás de bola, né? Mas é importante que vocês mexam o corpinho para que a gente consiga gastar essas calorias que a gente está ingerindo. Então, a atividade física é muito importante. Esses dias eu vi uma estatística que o Brasil é o país com menos tempo de atividade física das crianças. Então, é uma realidade bem preocupante e vamos mudar isso. Uma coisa que a gente pode fazer também, crianças, é andar de bicicleta, pular amarelinha, pular corda. Atividades que os professores incentivam vocês a fazerem na escola e que vocês podem continuar fazendo em casa. Podem até convidar a família para fazer. São atividades muito gostosas que todos podem fazer juntos, né? Sim. Você pode ajudar os pais a fazerem as atividades domésticas, que também é uma atividade física, né? Tudo isso ajuda a você estar em ação e evitar o acúmulo de gordura corporal, né? Porque a gente não quer isso, não é verdade? Sim. E agora, para nós deixarmos a nossa aula mais ilustrativa, para vocês entenderem um pouco mais do que a gente está falando, nós vamos mostrar um vídeo que ele se chama Muito Além do Peso. O que você comprou? Pra quem? Ian é brincalhão, é bravo. Quando ele quer uma coisa, ele quer porque quer. Caso não dê logo o que ele pedir, aí já viu. A gente bota uma alimentação pra ele e diz assim, só isso aqui. Aí ele não aceita. Ele quer, ele faz greve, ele briga, ele chora, ele diz que não gosta mais de ninguém. Porque ele passou pelo médico, né? Ele deu uma crise aqui em casa de cansaço, né? Aí o pai dele levou ele no pronto-socorro. Chegou lá, os médicos bateram o raio-x dele e falou que o coraçãozinho dele tava um pouco esticado, né? Por causa da gordura dele. A gordura força o pulmão, né? Aí dá falta de ar. E todo ser humano, quando começa a engordar muito, a tendência é forçar o coração e aí ficar com o coração grande. Você anda no tapete. Aqui é teu tapete. A mãe dele morreu. Por quê? Porque sim, a polícia matou ela. A mãe dele. Tá guardado lá na caixinha.
Mas isso é assim, na realidade, o hora do almoço. Bora merendar então, vamos. Olha aqui, ó. Bora, vem cá com a mãe. Depois a mãe vai. Mamãe depois. Bora merendar, depois a gente toma de um pouco. Tá bravo. Quer um bolo? Quer a batata. Não pode dar agora, Ianca. Então bora merendar primeiro, bora. Sai do meio. Essa daí é a realidade, ó. É isso aí, não deu, se joga, faz. Aí. Ah, não gosta de mim mais não? Então vamos embora. A mãe vai dar, vem cá. Olha pra essa lágrima aí, ó. Vem cá. Tira a roupa da boca, tira. Dá um pai, meu filho. Olha aí, ó. Quantos saquinhos de açúcar vocês acham que tem dentro dessa latinha? Nenhum. Eu acho que tem 3. E se eu te contar, segura aí, que tem 7 saquinhos numa latinha dessa. 7 nessa aqui. Ó o absurdo. 7. Nossa Senhora. Se uma pessoa beber uma latinha de refrigerante por dia durante 7 dias, ela está consumindo 259 gramas de açúcares aproximadamente. Acho que ela tem bastante. Muito. Caraca. Esse Você acha muito, Silvia? É um absurdo. Eu acho. Muito. Isso é um absurdo. Bom, uma pessoa que consome uma latinha de refrigerante por dia durante um mês, ela está consumindo 1 quilo, 110 gramas de açúcar aproximadamente. Muito açúcar, né? 1 quilo 110 é muito açúcar. Quem aqui vai continuar tomando refrigerante? Eu falo que nunca mais vou tomar, mas eu acabo tomando. Mesmo sabendo que você está tomando tudo isso de açúcar? Eu não resisto à Coca-Cola. Você? Eu também não. Eu abro a felicidade. A gente tem relatos e vários trabalhos que mostram, falando da importância da educação nutricional, que mães dão refrigerante na mamadeira para crianças menores de 1 ano. Com certeza a mãe faz isso porque ela não sabe que ela está fazendo uma coisa inadequada. Ela imagina que, se aquilo existe, tem uma propaganda que chama tanto a atenção, se está associado à saúde, bem-estar e sucesso, não tem nenhum motivo para que ela não dê aquilo para o seu filho pequeno. Carboidrato é tipo macarrão, não é isso? Arroz. Carboidrato? Carne? O que mais é carboidrato? Batatinha. Pão. Açúcar é carboidrato? Açúcar, eu acho. Não. Não sei. Açúcar é carboidrato? Não. É. Restaurante fast food aqui? Não. Ah, se tivesse. Você queria que tivesse? Com certeza. Era uma vez, há muito tempo, um acampamento cheio de ogros famintos. E certa noite tiveram uma grande surpresa. If you come to USA, I find the Coke, the size is very large. And the hamburger is very small in China, but in hamburger in USA is very big. The size is very big.
gostaram do vídeo, crianças, espero que vocês tenham gostado. Na verdade, foi uma excelente reflexão e nós vimos quanto açúcar tem escondido em vários alimentos que a gente nem sabia que tinha tanto. E quanto o açúcar pode ser prejudicial à nossa saúde se ele for consumido em quantidades exageradas. Então, vamos moderar o consumo desse açúcar. E outra dica super importante, Damares, é aprender a ler os rótulos. Então, quando a gente vai no supermercado, sempre ler o rótulo e ver o ingrediente que está em primeiro lugar é o que vai ter em maior quantidade. Então, qualquer produto que comece com açúcar, com gordura, é o que vai ter em maior quantidade. Então, fiquem espertos e leiam os rótulos para que vocês façam escolhas mais saudáveis. É verdade, é impressionante a quantidade de açúcar, gordura e sal dos alimentos. E tudo escondido, né? A gente não sabe o que tem lá dentro. É muito bom, mas as crianças são muito inteligentes. A partir de agora, elas vão investigar, né? Dá para ser detetive da saúde, né? Sim. Então, a gente pode brincar de detetive, procurar o que tem dentro dos alimentos. A gente vai se surpreender ao descobrir. Então, agora, a gente pode começar a buscar, né, novas formas de começar a comer de forma mais saudável, né? Se a gente já descobriu que o alimento, alguns alimentos que a gente compra no supermercado, tem tanta coisa escondida dentro deles, né? A gente nem sabe o que tem lá. Será que a gente tem como comer de forma mais saudável? Claro que tem. Tem como mudar isso? A gente tem como comer de forma saudável na casa da gente? Será que as crianças podem fazer isso? Podem mudar essa realidade? Podem, inclusive, como que a gente monta um prato saudável? Na verdade, o prato saudável, ele tem que ter em torno de 5 cores, porque cada cor vai ser um nutriente em maior quantidade e ele tem que ser variado. Eu não posso comer batata todos os dias. E já imaginou um prato, Damares, que tem arroz, purê de batata e um franguinho? Ele tá colorido? Ah, tá tudo bege, né? Bem tudo triste. Tudo bege, bem triste. Então, meu prato tem que ter vermelho, tem que ter laranjado, tem que ter verde, tem que ter marrom, tem que ter branco. Mas daí eu fiquei com uma dúvida que será que eu consigo comer bem e pagar barato? Ou será que para comer bem sai muito caro? E será que como a gente come saudável? Vamos ver aqui na tela como a gente come saudável? Como a gente pode montar pratos saudáveis sendo criativo? Então, o que a gente deve fazer para ser criativo? Na verdade, nós devemos priorizar aqueles alimentos que estão na época. Então, por exemplo, e hoje nós temos acesso ao Feira Verde, tem o Mercado da Família. O Feira Verde é aquele programa que a gente troca o reciclável por verduras e legumes. Então, vocês podem ir lá e trocar. E assim vocês vão conseguir montar um pratinho saudável e bem colorido, né? E o importante é que varie. Que nem a carne está muito cara, a gente pode comer ovo, né? Verdade. Ovo é uma ótima opção e você pode comer quantos ovos por dia for necessário. Então tem várias opções. O importante é que o prato seja colorido. Né? É verdade. Vamos ver aqui na tela também como a gente pode comer de forma saudável, né? As dicas que a gente tem aqui para nós montarmos uma refeição saudável, né? Quais são as formas de nós fazermos isso, né? Isso mesmo. Então, importante, né, nós realizarmos as 5 a 6 refeições do dia, que são elas, né? Importante, crianças, quem vai para o colégio de manhã, tomar o café da manhã, caso ele seja servido no colégio, né, na escola, não pular essa refeição, ela é muito importante. Então, o seu café da manhã é onde você inicia, lembrando que você passou a noite inteira dormindo e geralmente quando a gente dorme a gente não come. Então é importante que você faça um bom café da manhã para você já iniciar o dia com energia, né? E aprender tudo que o seu professor está te ensinando. Depois
Geralmente, quem já está na escola também, é servido o lanche da manhã, o lanche escolar. Então é o momento de você recarregar suas baterias. E aí, se tem a oportunidade, como uma fruta nesse horário, é bem importante. Então, se você tem lá no colégio fruta, não vai passar essa oportunidade. Consuma uma fruta. Se está te oferecendo um legumes nesse horário, seja qual for, cenoura, vamos pensar aí que nesse horário pode ter o que mais, amiga? Laranja. Pode uma banana. Coma. Seja nesse horário que você vai ingerir um legumes ou uma fruta. Depois vem o almoço, né? Que é uma grande refeição. Hora do seu prato colorido. Então, nessa hora, coloque todas as cores no seu prato. Depois o lanche da tarde, que novamente você pode comer mais uma fruta. O jantar, que é a hora de novo do seu prato colorido. E antes de dormir, você pode fazer um lanchinho também. Então, você vai comer de 2 a 3 horas, né? Você não pode ficar com o estômago vazio muito tempo, senão quando você for comer, você vai fazer um ataque à comida. Então, é bom que você coma de 3 em 3 horas, para que você não fique com super fome. Então, sempre bom, crianças, estar fazendo refeições regulares. E lembrem-se, no intervalo das refeições, carreguem uma garrafinha de água e tomem água. Vocês precisam se hidratar. Sempre tomando água durante o dia todo. Se você não pode carregar uma garrafinha por algum motivo, procure tomar água lá aí na sua geladeira, em algum lugar, mas é importante que você tome água. A água é essencial, tá? Para funcionamento intestinal, para pele, para funcionamento de todo o seu organismo. Sem água a gente tem muitos problemas. Então não pode esquecer da água, que a água também é um alimento extremamente importante. Acho que isso assim ficou bem claro para nós, né? Que as refeições, elas são importantes para trazer nutrientes, vitaminas. E a água também tem uma coisa, amigo, a água tira a fome da gente. Porque às vezes a gente está com sede e acha que está com fome. E aí vai lá e come mais uma vez. E não é fome, é sede. Aí a gente está com vontade de comer alguma coisa, não é não vontade, é vontade de beber água. E aí a gente não bebe água e fica o dia inteiro comendo. Então às vezes dá aquela vontade que você não sabe bem o que é. Antes de você comer, tome água, porque pode ser sede. A gente tem sede e acha que é fome. Então antes de você comer, beba água. Se aquilo persistir, aí você toma água, viu, crianças? A água é muito importante. Ensine seu pai, sua mãe, a pessoa que mora com você a tomar água. Até o seu professor. Às vezes ele não toma tanta água, lembre o professor. Professor, você fala bastante, tome água, vamos tomar água. Um lembrando o outro, todo mundo vai tomar água, né? Água é uma coisa que a gente precisa reaprender a tomar. A gente esqueceu de tomar água. Então hoje foi essa fala que nós precisávamos ter com vocês. Para mim foi uma alegria estar aqui com vocês. Agradeço muito esse tempo que vocês me permitiram estar aqui. Espero voltar a estar com vocês. E foi muito bom estar com vocês. Desejo a todos um excelente dia e logo, logo nos veremos de novo. Obrigada, crianças. Foi muito bom ter esse momento aqui com vocês. E com certeza em breve nos veremos novamente. E aí, crianças, quantas coisas maravilhosas nós aprendemos hoje com as nutricionistas. E agora, né, nós iremos o quê? Isso mesmo, né? Validar tudo aquilo que nós aprendemos nessa aula com a nossa atividade. Então, a nossa atividade de hoje é complete a cruzadinha utilizando o banco de palavras ao lado. Tá? Então a gente vai observar essa cruzadinha, olhem só, observem os desenhos que tem, observe cada palavrinha, tá? Façam com muita atenção, né? As palavrinhas que nós temos ali é abacate, manga, maçã, mamão, laranja, melão, tangerina, limão, tomate e melancia. Então prestem bastante atenção na escrita da palavra, observe o desenho e encaixe na cruzadinha. Vocês vão ter quantos minutinhos? 10 minutinhos para realizar essa atividade. Vamos lá?
aí, crianças? Conseguiram fazer a atividade? Eu tenho certeza que sim. Então agora nós iremos para a nossa correção. Hoje vocês têm que estar muito atentos, porque a correção vai ser feita assim, observando cada palavrinha. Então, com a sua imagem, isso mesmo, relacionando a sua imagem. Então ali, a primeira é, pelo desenho, abacate. Muito bem. E a segunda? Isso, laranja. E a terceira ali, que vai na terceira linha, limão. Nossa, estão mais rápido que a professora. E a próxima palavrinha? Nossa, melão. Muito bem. A próxima, melancia. E a próxima? Tangerina. E a próxima palavrinha? Tomate. Isso. E agora? Manga. Ah, que tal? Vem a maçã. E por último, qual palavrinha que nós temos? A última que sobrou? Mamão. Muito bem. Eu tenho certeza que vocês acertaram essas atividades. Então agora, né, nós aprendemos tantas coisas nessa aula que a professora Dirce também está revendo os meus hábitos alimentares, não é? Comer de 3 em 3 horas, isso mesmo. E beber o quê? Muita água. Tenho certeza que você aí do outro lado também vai fazer isso, não é? Isso mesmo, vai também comer o lanche da escola, que é delicioso. Isso, porque vocês prestaram bem atenção na aula de hoje, né, com as nutricionistas. Então, essas dicas são válidas para quê? Para a nossa vida toda. E eu agradeço a presença de vocês e espero vocês na próxima aula de Ciência e Natureza. Um beijo enorme no coração de vocês. Tchau, tchau. Vem aí, matemática. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui a mais uma aula de matemática com a professora Anali. E hoje é o dia do nosso Clube da Matemática, isso mesmo! E hoje no clube nós vamos ter um desafio bem legal para a gente desenvolver. Vamos ver aí na telinha qual é o desafio que nós temos para a nossa aula de hoje? Vamos lá? Então, quem vem depois? Esse é o nosso desafio. Vocês estão observando que aí tem uma sequência, né? De uns quadrados assim, ó, que começa no 1, depois aumenta ali um pouco mais, depois aumenta um pouco mais. A gente vai observar essa sequência, encontrar um padrão, vamos olhar para ela, vamos ver se a gente consegue descobrir o padrão que faz ela crescer e descobrir qual é o próximo elemento. Então, vocês observem na telinha da sua telinha essa sequência, descubra o padrão que faz ela crescer e pense qual será o próximo elemento. Vocês vão ter 3 minutinhos para fazer isso e nós já voltamos para conferir. Vamos lá?
crianças, conseguiram? Ai, não estava difícil, né? Descobriram qual era o padrão que fazia a sequência crescer? Muito bem. Então agora nós vamos visualizar aqui com a professora como que a gente teria que pensar, né, na nossa observação. Depois que a gente observasse, a gente teria que pensar, né, para descobrir qual era o padrão. Então nós vamos visualizar esse nosso pensamento, como que a gente poderia resolver. E daí vamos descobrir qual é o próximo elemento dessa sequência. Então acompanhem na telinha com a professora agora. Então observem lá, né? Vocês têm essa sequência e vejam o primeiro quadradinho ali, ó. Tem o número 1 dentro dele, né? Por quê? Porque, ó, nós temos um ladinho, né, na dimensão do comprimento e um ladinho na altura daquele quadradinho. Então, 1 por 1, que é 1 vezes 1. 1 vezes 1 é 1. Então, nós temos só um quadradinho ali formando a primeira figura. A segunda figura, ou o segundo elemento dessa sequência, tem quantos de ladinho? Vamos ver lá, ó. Isso, o primeiro era o quadradinho. Agora vamos ver o segundo. Olha lá, 2, né? 2 no comprimento e na largura ou altura, 2 também. Então, nós temos um quadrado 2 por 2. Olha, então, ó, 1 por 1 era o primeiro. 2 por 2 era o segundo. O terceiro, vamos ver como é que foi o terceiro? Quanto era o ladinho do terceiro? Isso, ó, 3. Olha que legal, está aumentando o lado. Vocês perceberam isso? O lado dos quadrados estão aumentando o tamanho deles. Então, vamos ver agora. Se tem 3 no comprimento, tem 3 na largura também, porque quadrado não tem que ter todos os lados iguais? Isso, então 3 por 3. E temos 3 por 3, então 3 vezes 3 é um quadrado de 3 por 3. E agora, o próximo é quanto por quanto? Esse quadrado que nós temos aí na próxima figura. É claro que ele é maior que o anterior, né? Porque nós estamos crescendo com a sequência. É uma sequência recursiva, né? Crescente. Bem, vamos olhar então para esse nosso próximo elemento. Se nós estamos 1 por 1, 2 por 2, 3 por 3, esse será? Isso, 4 por 4. Então, nós teremos 4 na altura e 4 na largura. Ou 4 no comprimento, 4 na largura, né? Duas dimensões. 4 por 4, nós vamos ter 16 quadradinhos aí nessa sequência. Então, esses 16 quadradinhos é a nossa resposta. Então lá, o próximo elemento da sequência é o 4 por 4, que vale 16. Muito bem, mas agora eu vou deixar um desafio para vocês, ó. Esse vai ficar para desafio aí para sua casa, não precisa responder agora. Se a gente descobriu o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto elemento, será que você consegue dizer quais são os próximos 2 elementos dessa sequência? Ah, então agora você vai ficar com o desafio para sua casa. Vai pensar um pouquinho e vai ver se eu já descobri o padrão que faz a sequência crescer, eu consigo descobrir os próximos. Então essa é uma tarefinha para você, tá bom? Descobre aí. E a gente vai ficando por aqui, ó. Continue se esforçando, que se esforçando a gente aprende. Não esqueça, tá? Se esforce, que aí a gente aprende, mesmo que a gente erre. Mas o esforço tem que existir, tá bom? Acompanhe a professora lá na rede social, nas redes sociais, que a professora tem mais coisas para vocês lá, tudo bem? Um grande beijo e até a nossa próxima aula. Bye, bye!